assim, a gente teve consciência racial muito cedo em casa. Nós somos só 2 filhas. O meu irmão tem, né, meu pai tem um outro filho de um casamento anterior, né, de uma relação anterior. O meu irmão tem mais ou menos uns 10 anos a mais do que eu, e era uma relação que a gente sabia que existia, mas não tinha contato. O contato foi feito recentemente, é como se sempre tivesse existido. É nosso irmão, não é meu irmão, e acabou. E é todo mundo muito parecido também, né? Mas a minha mãe em específico, assim, a minha mãe ensinou pra gente que não existe moreno, que é a forma como o negro caudoense geralmente se nomeia, né? Fulano é moreno, às vezes é o preto mais retinto. Fulano é moreno, é o mestiço cafuso entre preto e indígena. Então, na nossa casa não tinha moreno, né? E aí, essa coisa de nós éramos negras na educação privada, quando ela pôde proporcionar isso pra gente. Escola é um espaço que vai ensinar para a criança que é o estranho, o diverso, o diferente, que ela está no lugar errado, né? Que é a negação de direitos, a opressão, né? Começa como bullying. Eu tenho que fazer uma fala nos próximos dias tratando dessa questão do bullying. E aí, tinha explicado para quem me convidou. A gente referencia a partir das questões raciais e sociais. Esse bullying seria um exercício ali de jovem, né, de adolescente, sim, sim, de opressão, de preconceito, e quando você está na idade adulta, ele é opressão, de fato, né? Então, a codó macumbeira, a codó quilombola, né, a codó periférica, a codó de ponta de rua, né, como meu pai fala, ela foi minha grande casa, né? Porque a gente vem, né, a gente se conhece há muito tempo também, né, Renan? Desde a época de guerra, 17, 18 anos, faz bastante tempo. Codó era outra coisa, né? 20 anos atrás, quando a gente era jovem, quando nós éramos os jovens da cidade. Codó tinha uma outra sociabilidade. Então a gente andava por tudo quanto era bairro, não tinha essa coisa de facção. Não tinha isso, não. Subia e descia, um caboclo de um bairro namorava com a menina do outro. O parentesco de um bairro com o outro, né? Esses feriados como Semana Santa, né? Juntava tudo. Quem não ia para interior, ia para casa da avó, que era numa outra região um pouco mais afastada, mais ali com cara de interior. Então, essa codó super diversa. Mesmo que naquela época isso não tivesse um nome científico, não tivesse aquela cara de saber acadêmico, né? Que é essa experiência de ter ficado 12 anos fora e depois precisar voltar. Essa codó já me dizia assim, pô, isso aqui tem muito valor, isso aqui é muito precioso, isso aqui é muito importante. Apesar de que quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, né? A gente vê a nossa família diferente, a gente vê muita coisa diferente, sim. Então, com 20 anos a mais, né, ou um pouco mais de 20 e poucos anos a mais, hoje a gente dá muito mais valor, né? Uma cidade que tem perdido suas bibliotecas vivas, né, que não tem feito memória dos anciãos, que não tem guardado esse saber ancestral. Somos famosíssimos do mundo inteiro, né, por conta desse terecô, dessa identidade quilombola, dessa negritude. Como é que isso é tratado, né? Então, isso tudo também é uma urgência que eu levo para a sala de aula, alimenta quem eu sou, né? Faz eu fazer essa escolha também, né, de ficar mais resguardada, ficar mais calminha. Até porque, assim, o que eu percebi adulta? Eu não tenho muita saúde para lidar com barulho, aglomero, né? Isso demanda. Eu sou cobrada direto. Por que você não tá socada no tercô se você também é macumbeira? Porque eu não tenho saúde para estar perdendo o som. Mas tu vai também, vai? Danço terecô, né? Minha casa ali no Jerusalém, mãe de Santo Maria Júlia, inclusive vamos mandar um salve, uma bênção, né, para minha mãe de santo, minha mais velha, que eu me referencio. Ela, né, que tipo assim, antes da gente, alguém vai lá e bate o mato, né, abre a vareda, né? Então, agradeço muito, né, a ancestralidade ter me trazido de volta para casa e ter me levado até o colo da minha mãe, né? E reclama, e briga, e chama para perto, e ensina, né? E aí chama muita atenção porque eu sou do centro, né, ali do Santa Filomena, próximo do Bita. E eu vi saber agora, que eu te vi, que dia foi, um dia desse lá, eu disse, ela mora aqui. Moro, intocada, inclusive. Intocada com ninguém dá conta. Eu não dou conta que as pessoas me veem, porque eu entro e saio muito rápido, né, pra trabalhar, fazer coisas de casa. E também não dou conta dos outros, né, porque tipo, é uma avenida, tá todo mundo descendo. E aquela avenida que tu mora com ela é bastante movimentada. Exato. Eu sei a hora do dia pelo movimento. Agoniou, é 7 horas. Agoniou um pouco mais, 8 horas. Aí dá uma acalmada. Aí 10 e pouco e volta de novo. Eu sei o horário. Eu tô no quintal, às vezes, com os cachorros lá, castelando, né? Olhando pro meu pé de carambola e já sei o horário, porque é muito agoniado. Não precisa nem de relógio. Só pelas horas tu já sabe os horários tudinho. Professor, eu penso que você nasceu na cidade certa. Eu penso que você está conversando aqui, você nasceu numa cidade que ela é cheia de cultura, né? E é onde você se empenhou tanto, né, para aprender e passar para as pessoas
nas escolas. Agora só me conte aqui, passar 12 anos fora de Codó, você passou 12 anos, mais ou menos 12 anos. Como foi? Você, eu vou voltar já toda resolvida para me passar essas informações, tudo que eu estou fazendo aqui para me passar para a cidade de Codó? Foram muitas fases, né? Tipo, eu saí de casa com 18 anos, recém-passado no vestibular, aluna improvável, né? Todo mundo que me conheceu de jovem sabe, indisciplinada, agressiva, grosseira, fala alto, fala muito. Não que como professor e adulto isso tenha mudado tanto, mas isso agora escolhe as oportunidades e os lugares para se manifestar, né? Então eu chego na universidade com 18 anos de idade, fui morar em casa de parente, que é a pior experiência da vida de qualquer ser humano. E ainda mais quando você não tem uma ligação muito íntima com o parente, né? Então eu morei inicialmente com o irmão da minha mãe, que eu referenciava como um segundo pai, como uma figura masculina, né? Como o pretão da minha vida, né? E tive embates muito severos assim com a família que ele constituiu lá. Eu conhecia a minha tia, conhecia minhas primas, mas visitar não é morar, né? Não. Anos e tudo mais. Visitar é visitar, morar é morar. E aí, depois desse primeiro ciclo de moradia, fui morar com uma prima da minha mãe, outras questões também se colocaram. A insinuação do não parentesco, né? Era quase como se as pessoas quisessem reproduzir a questão racial com esse agregado que eu era naquele momento, né? E talvez tenha sido um dos momentos de mais fúria, assim, da minha vida, né? É o momento que você passou, jovem também, tá? Muito jovem, né? Com esse sonho da universidade, mesmo que fosse um bacharelado, porque na época eu nem sabia, né? Eu passo inicialmente por bacharelado em História, que me faz pesquisadora, e tenho um segundo diploma em História, que é a licenciatura que me faz professora. Parabéns, professora, viu? Parabéns. E, né, precisei voltar, né? Acho que a primeira vez que o Enem foi vestibular de fato, precisei voltar, fazer as disciplinas que faltavam, apresentar um novo TCC. Mas aí eu estava até falando do meu orientador ontem, né? No trabalho. O meu orientador dos meus 2 trabalhos para a Universidade Federal, e aí eu sempre falo o nome dele, né? Que é o professor Wagner Cabral da Costa. Estudioso de política do Maranhão, entusiasta de cultura popular, defensor dos direitos humanos, né? Que é um cara que sai muito jovem da Igreja Católica, né? Daquela comunidade eclesiar de base, né? Juventude. Sim. Ali da teologia da libertação, e vira um professor universitário diferenciado, né? Apesar de dentro de certos estereótipos, assim, certas caixinhas, ele também não estava tão enquadrado nelas. Então, no final da minha graduação, né, depois desse ciclo maior, já morando na residência de estudante, né, na casa de estudante, com as questões de coordenar a casa, tendo mal chegado, sem entender muitas dinâmicas, mas é responsável por ela. E aí precisava ir embora, né? Mas não foi uma volta tão... Naquele momento que... tá tudo resolvido, vou voltar e acabou. Tipo, o que me traz de volta para casa são vários problemas, colocamos assim, né?